Olá, hoje eu vou explicar o que é um GeoPackage e como usá-lo no QGIS. Bom, para iniciar, tá? O GeoPackage ele é mantido pela OGC, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, e ela estabeleceu um novo padrão de dados geoespaciais. Até o momento nós tínhamos trabalhado somente com arquivos do tipo shape, aquele arquivinho onde a gente tem ali pelo menos 5 arquivos, né, para compor o dado para uma determinada camada vetorial. Só que esse dado ele é bem limitado, porque ele só comporta uma forma, né, e um tipo de feição, ou seja, se é linha ele só guarda linha, se é polígono ele só guarda polígono e por aí vai, né? Sem contar que ele também não consegue guardar os dados do tipo raster. Além disso, temos a dificuldade de fazer a transferência desses arquivos, muitas vezes para outra pessoa que está trabalhando em conjunto, né? Então isso é uma dificuldade. E aí o GeoPackage ele surgiu com o intuito de superar muitas dessas limitações. Então, para início de conversa, podemos dizer que o GeoPackage é um formato de arquivo geoespacial que combina a capacidade de armazenar dados vetoriais e raster em um único arquivo, e que ele está se tornando o padrão dos projetos e da indústria de SIG, né, por conta dessa característica, e ele tem sido amplamente suportado por vários softwares de SIGs diferentes. Né, a gente dá destaque especial por QGIS, porque também é uma proposta de código aberto, né, e um software open source. Primeiro de tudo, então, o que a gente vai fazer aqui, né, da parte prática? A gente vai ver como criar um GeoPackage. Depois a gente vai ver como adicionar dados vetoriais a esse GeoPackage, como adicionar dados do tipo raster, né, que são dados do tipo imagem, como é que a gente vai fazer para adicionar eles, como que a gente faz para visualizar os dados de um GeoPackage. Também vamos ver como exportar dados que estão guardados dentro de um GeoPackage, né, em um outro formato diferente, tá? Vai ser basicamente isso essa aula. Vamos começar por partes então, tá? Eu deixei aqui inicialmente a página do GeoPackage. Quem quiser acessar, o endereço é geopackage.org, tá? Acessem lá, tem bastante informação sobre esse novo padrão de dado. Tá? Então eu vou fechar aqui. Vamos lá para o QGIS. Eu estou aqui com o meu QGIS sem nada ainda, né? Então vou criar um projeto vazio. Cliquei aqui, criou o projeto vazio. Vou criar, aliás, primeiro, né? Vou salvar esse projeto para a gente ter um projeto salvo. Então vou lá no meu Drive C, disco local, e vou criar aqui, ó, um projeto novo, né? Criei na pasta nova, que eu vou chamar ela de aula GeoPackage, tá? E aqui dentro eu vou criar meu GeoPackage, tá? Então eu vou primeiro salvar aqui então com o mesmo nome, tá? Aula GeoPackage. Então meu projeto QGIS está criado. Então aqui a gente não tem nada ainda colocado, né, dentro do QGIS. Se você vier aqui, ó, nesse navegador de camadas, você vai ver que tem aqui, ó, um linkzinho aqui, ó, escrito GeoPackage. Se você clicar aqui, vocês vão ver que tem alguns bancos de dados já conectados, tá? Isso aqui vai ser da nossa próxima tarefa, né, onde a gente vai fazer a digitalização, mas o de vocês provavelmente vai estar em branco, né? Vocês ainda não vão ter nenhum GeoPackage conectado. E a ideia é exatamente essa. Quando você criar o GeoPackage, você vai precisar conectar aqui, criar uma nova conexão ou criar um novo banco de dados. A gente vai ver que tem várias formas diferentes de criar o GeoPackage. Então vamos lá para a primeira parte e aí a gente encerra esse vídeo, porque aí depois o restante a gente vai fazer em vídeos menores, tá? Bom, para criar um GeoPackage, você pode vir aqui no menu camada, criar nova camada, e aqui no criar nova camada, ó, ele fala aqui, ó, nova camada GeoPackage. O atalho é Ctrl Shift N, tá? Como ele demonstra aqui. Então clicando aqui, ele abre esse novo menu para você.
Nessa nova janelinha aqui, ó, tem alguns campos que são importantes serem criados. O banco de dados, o nome de uma tabela, que você já vai criar, caso você crie uma tabela, né? E aí, criando essa tabela aqui, você já vai definir o EPSG, os campos. Mas vamos lá, primeiramente, criar o nosso banco de dados. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Vou buscar lá no disco C a pasta que eu criei, que é a pasta aula GeoPackage, e vou salvar ele aqui dentro, tá? Então esse meu primeiro banco de dados, eu vou salvar ele como aula GeoPackage, né? Lembrando que a gente sempre tem um motivo para dar os nomes, né? E nesse caso aqui é porque a aula é sobre esse tipo de arquivo, tipo de dado. Clico em salvar, ele já traz aqui para mim o caminho completo, né? Aí aqui eu vou ter que definir o nome da tabela que eu vou criar aqui. Então eu vou criar aqui uma tabela, vou chamar ela de vetorial. O tipo de geometria que eu vou querer aqui vai ser o tipo ponto, só para simplificar. O EPSG ele está indicando para mim aqui, ó, que ele está diferente do que eu tenho trabalhado, que a gente está trabalhando com 4674. Então eu vou corrigir ele aqui, ó, para ele adotar o 4674 também. Nome do campo, tá? Eu vou deixar aqui o nome do campo, inicialmente, vamos chamar ele aqui de área, tá? Clicar aqui, adicionar campo à lista, e ele criou o campo área, que é um do formato texto, tá? Existem vários formatos aqui, que a gente vai ver isso mais à frente, tá? O dado pode ser do tipo texto, do tipo inteiro, inteiro 64 bits, que é um inteiro longo, que a gente chama, o número real, que é um número decimal, data, tempo e data, que engloba hora, booleano, binário. E aqui, só nisso aqui a gente já vê também que tem algumas diferenças por shape, que ele comporta mais tipos de dados, né? Uma outra característica é o tamanho do campo, né? O tamanho do campo também pode ser bem maior que nos arquivos do tipo shape. Então agora é só clicar em OK. Cliquei em OK e ele criou para mim esse novo banco de dados. Se eu quiser conectar ele, né, ele já criou a camada aqui para mim, mas se eu quiser conectar ele aqui, ó, agora vou vir aqui no GeoPackage, botão direito, nova conexão, e aí ele vai abrir aqui para mim, ó, GeoPackage. Vou clicar em abrir e ele já vai conectar. Então agora, ó, agora eu já tenho aqui ó, o arquivinho do GeoPackage conectado aqui, a camadinha de vetorial, tá? Então basicamente a nossa primeira aula era isso, tá? Só aprender a criar. Eu iniciei criando um arquivo do tipo vetorial, mas você poderia ter criado ele de qualquer outra forma.